Diego Amorim chegando aqui com a gente. Hoje é sexta-feira, hoje tem o resumo musical da semana. Bom dia, Diego. Bom dia, Mauro, bom dia, Ana, bom dia a todo mundo que nos acompanha na Nova Brasil FM. Olha, o Pacheco dizer que não tem crise com o Supremo é igual a Sandy e o Lucas que se separaram dizer que não teve crise, né? O amor dizer que tá tudo bem. O amor não, continua, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não dá, né? Vamos lá, hoje eu vou homenagear uma cantora. Me ajudem a adivinhar, hein? Ela é maravilhosa, ela é chamada de rainha. Ela começou no axé e depois virou um ícone da música brasileira como um todo. Estou falando de... Ivete Sangalo? Daniela Mercury. Ivete Sangalo. Acertei. Ana acertou. Vamos de Vevetinha hoje, então, pra gente comentar a semana aqui em Brasília. Eu vou começar, claro, com esse embate entre Congresso e STF, a despeito do que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que não há crise. Claro que há uma crise, me perdoe o presidente Rodrigo Pacheco. Tá aí toda uma disputa política que envolve planos políticos do próprio Rodrigo Pacheco, que tinha, sim, dentro dele uma intenção de ocupar uma vaga no Supremo. Parece que não vai dar certo. Tem o governo de Minas Gerais em jogo, tem todo um reposicionamento dentro do Senado do Rodrigo Pacheco para fazer o sucessor dele à frente da casa em 2025. Tem todo um desgaste em torno dessas pautas conservadoras que estão sendo tocadas no Supremo Tribunal Federal. Então há todo um clima que não é um clima amistoso aqui em Brasília entre o Parlamento e a Suprema Corte. Agora, fato é que ninguém quer ouvir ninguém quer debater, é só alfinetadas indiretas, públicas, aí o outro contra-ataca, e vamos ver se esse assunto vai ser de fato debatido. Não é um assunto novo, como o ex-deputado constituinte Roberto Freire disse pra gente aqui na Nova Brasil FM esta semana. Esse é um assunto muito antigo e vamos ver se eles vão encarar dessa vez ou se vão fugir de novo de se tentar chegar a um consenso em torno de algumas críticas que se faz ao Supremo Tribunal Federal em relação ao tempo dos mandatos dos ministros, em relação às atribuições até mesmo do Supremo Tribunal Federal. Fato é que o assunto já está colocado e eles vão ter que conversar em algum momento. Eu acho que o Rodrigo Pacheco já pegou o telefone, ligou para o Gilmar Mendes e os dois cantaram juntos assim, ó. Pra que falar se você não quer me ouvir? Fugir agora não resolve nada. Vai ter que conversar, Rodrigo Pacheco e Gilmar Mendes. Agora, quando os poderes parecem que não estão em harmonia em Brasília, isso não é de todo ruim, não. Porque no Brasil, quando a gente fala em harmonia entre os poderes, muitas vezes as coisas se confundem. Já tem ministro do Supremo elaborando projeto de lei, entendeu? Já tem senador misturado de uma forma com o ministro do Supremo que parece que são colegas de parlamento. Então, essa distância entre os poderes, como eu brinquei essa semana aqui na coluna, falando cada um no seu quadrado, ela não é de todo ruim na minha humilde avaliação. Então, e outra coisa, eu também disse aqui essa semana, daqui a pouco eles se ajeitam. Essa é mais uma crise em Brasília que vai passar, como passaram todas as outras rusgas entre os poderes aqui em Brasília. E que é um cenário completamente diferente daquilo que a gente viu nos últimos 4 anos no governo Bolsonaro. Então, para esse momento, eu também complementaria com a canção que diz: às vezes a distância ajuda e essa tempestade um dia vai acabar, e vai acabar mesmo, e daqui a pouco Brasília vai seguir o seu curso. O senador Alessandro Vieira disse pra gente aqui da Nova Brasil essa semana que não acha que tem força ainda esse assunto para ir pro plenário. O Rodrigo Pacheco está dizendo que tem, pode ser um jogo aí, tudo em Brasília é um jogo, cada declaração a gente tem que avaliar, às vezes ele está botando as cartas na mesa ali como um jogo de pôquer para ver se é um blefe, se não é, se vai ter força ou se não vai mesmo esse assunto. Porque o próprio senador Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo Lula no Congresso Nacional, está dizendo que não tem maioria. E aí fica a palavra de um contra a palavra de outro, nem todo mundo ainda abriu a sua opinião, os seus votos sobre isso no Senado. Tem gente que defende que não precisa mudar nada, é a turma do deixa disso, né? Deixa como tá, deixa mandato do ministro como tá no STF, até os 75 anos, a aposentadoria compulsória. Enquanto isso, vai se
tolerando o que eles consideram defeitos, costumes da outra casa, né? O Congresso acusa o Judiciário de legislar, de invadir as atribuições do Congresso. Já o Supremo acusa o Congresso de não fazer o seu trabalho bem feito, de deixar vácuos nas regulamentações, e por isso o Supremo, como uma Suprema Corte, uma Corte Constituinte, precisa puxar para si alguns assuntos para se fechar esses assuntos e se resolver esses assuntos. Mas tem a turma do Deixa Disso que está cantando para os dois lados assim, Mauro, Ana, ouvinte. Não precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito, seus costumes, seus defeitos, seus ciúmes, suas caras. Porque tem um pouquinho de ciúme também aí, sempre que envolve poder, envolve vaidade, envolve ciúme aqui em Brasília. E o Arthur Lira, hein? Arthur Lira continua com toda a sua força aqui em Brasília. Ele conseguiu recentemente aquela, finalmente, mini-reforma ministerial, emplacando 2 aliados aí na esplanada dos ministérios, os deputados André Fufuca e Silvio Costa Filho, mas ainda há muita cobrança a ser feita ao governo Lula. O presidente da Câmara quer, por exemplo, ainda não desistiu do comando da Caixa Econômica Federal. E, ao que tudo indica, Arthur Lira quer governar o Brasil junto com o presidente Lula, que foi eleito para o Executivo. E aí, mais uma vez, a gente vê aí uma desarmonia entre esses poderes. Eu ouvi dizer, claro, aqui dentro da brincadeira do resumo musical da semana, que o Lula está cantarolando por aí pro Arthur Lira. Chegou no meu espaço, mandando no pedaço, com amor que não é brincadeira. E onde o Centrão levantou poeira. Onde o Centrão chega, Mauro, levanta poeira. A visão fica turva, o ambiente fica turvo, é difícil de enxergar, é muita poeira mesmo. E o Lira chega mandando no pedaço. Esse é o perfil do Arthur Lira. A gente vai seguindo para o fim. Hoje, essa semana, teve um assunto também muito latente que voltou, que foram as declarações do ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Desde que ele assumiu no início desse ano, o ministro, que é ali do PT raiz, ali do interior de São Bernardo do Campo, ligado aos metalúrgicos, ele é do PT ali do início da história política do Lula, né? Então ele tem toda uma visão própria, digamos assim, da sociedade, das relações de trabalho. E o Luiz Marinho tem dado declarações que são muitas vezes criticadas até mesmo por gente do campo da esquerda, do campo progressista, de dentro do governo. Ele já fez declarações sobre a própria reforma trabalhista, sobre a questão do saque aniversário do FGTS, e essa semana ele voltou a entrar em embate público com a Uber, né? Em todas as questões que envolvem ali a dinâmica de trabalho, o modelo de negócio da Uber, dizendo que se a Uber quiser sair do Brasil, o problema é da Uber, né? E eu me recordei de 2 entrevistas recentes que a gente fez aqui na Nova Brasil, uma com Paulo Artung e outra essa semana com Roberto Freire, que depois, em reservado aqui, a gente conversando nos estúdios da Nova Brasil FM, eles me disseram o que eles defendem, né? Que a esquerda brasileira precisa se modernizar em alguns assuntos e olhar o mundo de maneira diferente também nas relações de trabalho, sem perder o viés social, sem perder o viés de combate às desigualdades, seria necessário para a esquerda brasileira. Eles citam muito como exemplo o presidente chileno, Gabriel Boric, né, como uma referência dessa esquerda moderna, de que o mundo precisa na avaliação deles. Então é como se esses integrantes da esquerda que querem uma visão mais, digamos assim, moderna, no entender deles, do ministro Luiz Marinho, cantassem para eles assim, ó: posso te falar dos sonhos, das flores, de como a cidade mudou. Querem dizer que muita coisa mudou. Por exemplo, o Roberto Freire acha que o termo, a expressão classe operária nem deveria ser mais utilizada. Isso o Roberto Freire me disse aqui essa semana, disse que não faz mais sentido esse termo classe operária. Mas é como se o Luiz Marinho batesse o pé e devolvesse cantando: gosto de fechar os olhos, fugir do tempo, de me perder. Esse é o Luiz Marinho, que ainda tem uma visão muito específica de toda essa questão. Para finalizar, dá tempo de mais uma, Mauro, para concluir? A última, vamos lá. A última, vamos lá. A cúpula do PL, segundo o colunista Rodrigo Rangel, do Metrópolis, partido de Jair Bolsonaro, está preocupada com os sinais de que as investigações sobre o ex-presidente trarão em breve revelações mais escandalosas do que tudo que surgiu até agora. O Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, tem a maior bancada da Câmara, junto com o PT, mas ele se amarrou ao bolsonarismo. Hoje ele está muito atrelado ao Bolsonaro. Então alguns podem dizer, mas é o Centrão, é o Valdemar. Se tudo der errado com o Bolsonaro, ele dá um jeito e
se readequa, se reajusta, ele é um camaleão da política. Mas olha, a gente tem um presidente Lula que está muito atento a isso, às traições, enfim. O Lula não está dando espaço para o Ciro Nogueira, e olha que o Ciro Nogueira nem colou muito no bolsonarismo como o Valdemar colou. Então eu percebo que o Valdemar precisa hoje muito do Jair Bolsonaro. Então é como se ele cantasse assim, Valdemar da Costa Neto para Jair Bolsonaro. Eu não posso deixar que o tempo te leve jamais para longe de mim, pois o nosso romance, minha vida, é tão lindo. E o Bolsonaro, que por sua vez passou já pelo PSC, depois pelo PSL, brigou com o PSL nem existe mais. O PL, partido do Valdemar, deu para o Jair Bolsonaro, depois que ele saiu da presidência, um bom salário de fundo partidário, para Michele Bolsonaro também. Então, o Bolsonaro devolve para o Valdemar cantando 1000 voltas e voltas que dei, querendo de uma vez encontrar alguém que levasse a sério, amar. O Bolsonaro precisa do Valdemar e o Valdemar precisa do Bolsonaro para essa relação continuar. Mauro, bom dia para você, um excelente fim de semana. Por enquanto não tá rolando a festa ali não, né, Diego? Não tá. A festa não vai rolar por enquanto. Tá certo. Diego, obrigado por hoje. Bom fim de semana. Valeu, até segunda.